Destaques do dia. E hoje no seu Jornal do Agronegócio, secretária de Agricultura de Minas Gerais e representantes da Emater discutem em Brasília projetos de apoio a agricultores. Peste suína africana na China influencia aumento da exportação de carnes brasileiras. Biofertilizante à base de algas, usado em lavouras de milho e soja, está em desenvolvimento no Brasil. A alteração no vazio sanitário e controle da ferrugem asiática da soja. China versus Estados Unidos continua agitando o agronegócio mundial. Análise de mercado agropecuário com Brandalize. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário com Wlamir Brandalize. E o presidente Donald Trump ameaçou com a criação de uma agência agrícola de intervenção estatal para compensar o impacto do novo bloqueio comercial chinês. De acordo com as informações do portal Valor Soja, essa agência seria financiada com tarifas adicionais aplicadas aos produtos do gigante asiático. O nosso colaborador, consultor Wlamir Brandalize, conta como está o mercado da soja mundial e no Brasil diante desse impasse. Estamos num período de turbulência no agronegócio mundial, brasileiro nervoso, produtor americano em pânico, situação do clima nos Estados Unidos bastante desfavorável para o plantio, Trump anunciando medidas em cima de medidas e provocando ainda mais a ira dos chineses começando a retalhar com indicativos aí que vão taxar ainda mais os produtos americanos e buscar oportunidades de negócio em outros locais, e com isso o quadro da agricultura mundial segue muito nervoso, num período nervoso nesse mês de maio. Com relação primeiramente à situação do clima nos Estados Unidos, está muito desfavorável para o plantio esse ano. Clima frio ainda, chuvas em grande parte das regiões, o solo muito encharcado, e com isso o plantio da safra com atrasos. O relatório do uso da semana aponta 9% da soja plantada, a semana passada era 13%, o ano passado era 32% e a média 29%, ou seja, está com 9% e o ano passado tinha 32% plantado. O maior estado produtor dos Estados Unidos, que é Iowa, com 13% plantado. A média é 31%. O estado de Illinois está com apenas 3% da soja plantada. O ano passado tinha 61% e a média é 34%. Então veja o grande atraso no plantio da soja americana. E com isso vai estrangulando o período, né? Estamos na metade do mês de maio e a soja aí tem até o começo de junho para ser plantado. Então tem 2-3 semanas no máximo para estourar o período de plantio da safra. Isso também já começa a ser fator aí positivo para segurar os tombos aí que a soja vem tendo em Chicago em função da guerra comercial entre Estados Unidos e China, né? Então, o mercado despencou em função da guerra comercial, foi lá para o fundo do poço e agora ele começa a olhar um pouco mais de perto essa condição do clima aí totalmente desfavorável. O atraso do plantio vai concentrar o plantio das lavouras americanas no período final do recomendado, colocando as plantações em altos, e isso é sinal de que vem problema pela frente. Vai continuar a situação. O produtor americano está em pânico, né? Cotação baixa em Chicago, os níveis entre 8 e 8,5 dólares. E além de tudo, essa condição desfavorável aí para a safra. Então, tudo pesando aí no lombo dos produtores americanos. O presidente Trump anunciou aí que deve apoiar o setor, ainda não definiu como. A cena aí com a liberação de apoio na ordem aí dos valores que os chineses importavam nos últimos anos. Isso pode chegar até uns 15 bilhões de dólares de apoio, mas esse dinheiro provavelmente não vai ser dado aos produtores. Ele vai ser servido numa forma de financiamento e vai complicar ainda mais a vida de quem já está endividado, que é o produtor americano.
nesse momento. Enquanto isso, no mercado brasileiro, os negócios continuam fluindo entre 75 e 77, 78 reais. Agora já falam acima, né, em função da forte presença chinesa no mercado brasileiro. As exportações brasileiras seguem em ritmo acelerado. Já estamos aí com um acumulado de 31 milhões de toneladas nesses primeiros 4 meses e uma semana de maio, praticamente. No acumulado do período, nós estamos com um recorde histórico de exportação de soja e o mercado segue aí com o pé no acelerador, né? Então, os compradores querendo a soja e isso é favorável. O que a gente sentiu na semana é que os prêmios aí avançaram forte, né? Chegaram a ser negociados até 100 pontos acima de Chicago. E com isso, o mercado totalmente pressionado para cima. Ou seja, mesmo com queda em Chicago, não houve queda em reais aqui no mercado brasileiro. E por falar em soja, foi publicado no último dia 6 de maio a portaria do Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, de número 1916, que estabelece procedimentos para o vazio sanitário e controle da ferrugem asiática da soja. Com essa portaria, fica estabelecido o vazio sanitário de 77 dias, no período de 1º de julho a 15 de setembro, para a cultura da soja, no território do estado de Minas Gerais. Antes, o período abrangia de 1º de julho a 30 de setembro, então houve uma redução de 15 dias. Essa alteração foi realizada após o deputado estadual Antônio Carlos Arantes, acompanhado das lideranças do setor sucroenergético, Mário Campos, presidente da CIANG, também Marco César Brunozzi, presidente da Canacampo, Rodrigo Piau, engenheiro agrônomo e assessor técnico, dentre outros, levaram então a demanda para a secretária de Agricultura, Ana Maria Soares Valentini, e também ao diretor-geral do IMA, Thales Almeida Pereira Fernandes. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? Notícias da Agricultura. A Embrapa Agroenergia do Distrito Federal, a Embrapi, Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, SEBRAE, e a empresa Dimiagro promovem o desenvolvimento de uma pesquisa iniciada ano passado de biofertilizantes a partir de macroalgas da costa brasileira. Quando o trator vem aplicando biofertilizante na lavoura, já se sabe que aumentará sua produtividade em torno de 10% a 15%, afirmou o diretor comercial da Dimiagro, Gregory Vieira. De acordo com ele, o objetivo é atuar na produção em larga escala de extrato de algas no Brasil, reduzindo a dependência de importação. Uma das vantagens ainda é que pode ser desenvolvida em ambientes próprios, próximos aos locais onde será aplicada, preservando assim a alga que nasce naturalmente na costa. César Miranda, pesquisador da Embrapa Agroenergia, explica o funcionamento e como o produto age nas plantações. O extrato de algas é muito empregado em culturas perenes e também anuais em países da Europa e nos Estados Unidos. O bioinsumo, melhor dizendo, ele é usado nas plantações de milho, soja e outras culturas. E por falar em milho, vamos então agora saber como anda o mercado desse cereal com o Brandalize? O mercado do milho também lá nos Estados Unidos continua olhando aí o plantio atrasado, 30% das lavouras de milho plantadas até agora. O ano passado tinha 59% plantado e a média é 66%, ou seja, hoje um avanço pequeno na semana, apenas 7% plantado na última semana, muito pouco. Para o período, o estado de Iowa, maior produtor, 48% plantado, o ano passado era 61% e a média 76%, muito atraso em Iowa. Illinois está com 11% plantado nos dados do USDA da semana, contra 88% do ano passado e 82% da média. Note-se que Illinois não plantou quase nada de
lavouras nessa última semana em função do clima chuvoso e frio. Então isso é desfavorável. O milho tem até o dia 20 agora, até a próxima semana, para ser plantado dentro do período considerado ideal. Depois, na próxima semana em diante, ele vai plantar dentro da janela técnica, mas já há lavouras com mais riscos. Ou seja, tem 70% das lavouras para serem plantadas em 7 dias, ou menos de 7 dias. Então a condição é complicada do produtor de milho americano também. Até o momento tem 10% das lavouras de milho germinadas nos Estados Unidos e a média é 29%. Então veja como é que está a situação desfavorável para o produtor de milho também nos Estados Unidos. E no mercado brasileiro os negócios estão parados, muito pouco negócio, pontuais, justamente que estamos há poucos dias aí do início da colheita da safrinha. E com isso os compradores internos estão esperando para ver o que vem aí de ofertas de balcão. E as exportações seguem andando, né? Então, o que é a notícia importante é que, mesmo sendo um dos meses que menos se exporta milho, nos primeiros 7 dias agora de maio, que o SECEX divulgou dados, foram 253 mil toneladas exportadas. Ou seja, já estamos muito acima de maio do ano passado, que teve no total de 56,9 mil toneladas. E o recorde histórico de exportação do mês de maio foi em 2017, com 310 mil toneladas. Ou seja, o quadro desse mês aí mostra que vamos para recorde histórico de exportação para o mês de maio. Vamos exportar mais do que todos os outros meses de maio. O acumulado do ano já está com 7,5 milhões de toneladas, e como o principal volume do milho é exportado no segundo semestre, é provável que vamos passar de 32 milhões de toneladas exportadas no ano, porque se acredita que é o segundo semestre o Brasil exporta umas 25 milhões de toneladas. Então nós temos um potencial de embarcar grandes volumes aí. Também uma fatia desse mercado que os americanos estão perdendo nas exportações, ele vai ser abocanhado por outros fornecedores, como Brasil, Paraguai e Argentina. No mercado geral aí, nós temos vendo aí a safra também do milho do Paraguai indo para a reta final de enchimento de grãos. Produtores reclamando, muita umidade esse ano, muita chuva, muito tempo nublado, e com isso reclamações sobre perda de potencial produtivo das lavouras aí de parte do Paraná e do Paraguai, que também está com a sua safrinha aí na fase de formação da espiga e enchimento do grão. Nos demais estados brasileiros, as condições das lavouras são muito boas. Mato Grosso está safra bem, Goiás também está em boas condições, nos estados do Sudeste e Nordeste também, boas lavouras de milho da safrinha agora nesse momento. Notícias do Ministério da Agricultura. Em Xangai, na China, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tomou café da manhã no dia de ontem, dia 14, com executivos do Rabobank, um dos principais bancos do mundo em serviços de financiamentos para o setor de alimentos e de agronegócio. Com a peste suína africana atingindo os rebanhos suínos da China, os executivos afirmam que há espaço para a importação de proteínas animais de todos os tipos, o que significa uma oportunidade para os exportadores brasileiros. Em 2018, o Brasil exportou cerca de 915 mil toneladas de carne bovina desossada, frango e de carne suína in natura para os chineses. Os produtos estão entre os 5 mais vendidos para o país. Desde que a China registrou os primeiros casos da doença em agosto do ano passado, estima-se que o país perdeu cerca de 35% do rebanho. Análises do banco apontam que até 200 milhões de porcos podem ser sacrificados ou mortos por causa da doença. Os executivos do banco avaliam que os chineses precisarão de pelo menos 5 anos para retomar, então, o rebanho ao patamar anterior à doença. O Brandalize agora comenta o ritmo crescente das exportações de carnes brasileiras, além de arroz e feijão. Enquanto isso, no mercado do arroz, o mercado gaúcho segue firme, o resto do Brasil segue muito firme, poucas ofertas, indicativos pressionados para cima, as indústrias conseguindo repassar o varejo aí, ajuste nos valores, e mesmo com esses ajustes, o arroz chegando ao consumidor muito barato, né? Um arroz ainda, na grande maioria das marcas aí, abaixo de R$15 um pacote, ou seja, na faixa de R$3 ou menos um quilo de arroz, que é o alimento mais barato que temos na gôndola, e com isso vai dando fôlego para novos ajustes aí no casca, né? Então já tem negócio na faixa de R$50 aí no sul do Brasil, e já tem níveis acima de R$60 nos ditos sequeiros, né? Que é a saca de 60 quilos nos estados centrais. O mercado deve continuar firme, porque temos uma safra
safra aí de 10 milhões e meio de toneladas, tem praticamente zero de estoque na mão do governo, tem estoques pequeníssimos na mão das indústrias, o dólar em alta aí perto de R$4 dificulta as importações e favorece as exportações, e com isso vai dando fôlego para mais ajustes aí. Vai ser o ano do arroz, que a gente já tem comentado, o ano do arroz com feijão. O mercado feijão segue um pouco mais calmo em função de que é um período de colheita da segunda safra, mas é um período momentâneo. Passando essa fase de colheita aí, que vai até a metade de junho, provavelmente, nós já vamos ter uma retomada no crescimento das cotações, porque daí nós vamos entrar num vazio de ofertas do nosso amigo feijão e volta de pressão de alta nos indicativos. É o ano do arroz com feijão em função da situação econômica do brasileiro aí, que está endividado, está desempregado e vai forçando a demanda cada vez maior aí em cima de alimentos básicos, né, para equilibrar o orçamento familiar. Então nós temos aí no momento mais de 13,4 milhões de desempregados oficiais, temos aí mais de 62 milhões e meio de brasileiros que estão endividados, com dívidas acima de 90 dias sem ser pagas. Então tudo isso sinaliza para a alimentação básica, né? O ano de alimentos básicos. Então vamos ter mais demanda de arroz, de feijão, de ovos e algumas carnes um pouco mais econômicas para o orçamento do brasileiro, já que as carnes, o ritmo de exportação está crescente, o ritmo é de embarque crescente no ano. Isso em função da pressão internacional, da gripe suína lá na China, e isso a gente já está sentindo aí agora no mês de maio com os bons números das exportações, né? Nos primeiros 7 dias de maio, o frango já exportou 144,3 mil toneladas, praticamente a metade do que exportou no mês inteiro do maio do ano passado. O suíno com 7 dias de exportações já 22,8 mil toneladas, já passou da metade do que exportou ano passado, que foram 41,1 mil toneladas. O setor do boi já está com 47,9 mil toneladas, também superou metade do período do maio do ano passado, que foi em total de 90,5 mil toneladas. Ou seja, o setor da carne também esse mês vai superar o maio do ano passado e vai seguir em ritmo acelerado, né? A carne brasileira é muito bem vista no mercado internacional, alta qualidade e barata, e isso vai continuar favorecido aí também, porque o dólar aí nessa faixa de próximo de R$4, ele tem dado tranquilidade ao setor da carne aí também, e nós temos boa disponibilidade de componentes de ração esse ano, então é o ano da carne na exportação. Notícias da Secretaria de Agricultura de Minas Gerais. A secretária de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, Ana Valentini, e também o diretor-presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, a Emater MG, Gustavo Laterza, estiveram em Brasília na semana passada, onde cumpriram uma extensa agenda com assuntos pertinentes à pasta. Em um dos encontros, a comitiva mineira apresentou ao novo presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, Anater, o senhor Ademar Silva Júnior, uma série de projetos de assistência técnica e extensão rural no estado mineiro, buscando apoio da agência. Durante o encontro, a secretária Ana Valentini apresentou ao dirigente da Anater as propostas elaboradas pela Emater MG. A empresa é bem estruturada, tem mais de 70 anos, possui um quadro com mais de 2 mil funcionários e tem desenvolvido um importante trabalho no estado, agregando valor e promovendo melhoria de renda para os pequenos produtores. Mas precisamos de apoio, de recursos. Por isso trouxemos vários projetos e esperamos contar com a parceria da Anater, explicou Ana Valentini. Os projetos mineiros de ATER, Assistência Técnica, contemplam a agricultura familiar em diversas áreas, como, por exemplo, apicultura, cultura de mandioca, produção de queijos, certificação de produtos da agroindústria familiar, recuperação de bacias hidrográficas, entre outros. A Emater possui estrutura para executar esses projetos, por isso viemos buscar o apoio da Anater. Acreditamos que é desenvolvendo o pequeno produtor, dando a ele condições para que fique no campo, para produzir, ter independência financeira e uma renda digna, é que nós vamos desenvolver o país como um todo, argumentou Ana Valentini. Já o diretor-presidente da Emater, Gustavo Laterza, ele reforçou a importância de parcerias entre os entes da federação para potencializar as ações de assistência técnica e extensão rural, consideradas essenciais ao desenvolvimento sustentável do campo.
Estudos mostram que as propriedades rurais com acesso à ATER têm produtividade até 4 vezes maior do que as que não têm. Isso significa mais renda para o produtor, desenvolvimento econômico para o Estado, justificou Laterza. O presidente da Anater, Ademar Silva, ele assegurou que os projetos apresentados pela secretaria são importantes e serão analisados com muito carinho e atenção. Ele também explicou que neste primeiro momento está analisando os projetos em execução pela Anater, identificando as demandas e as propostas de novos trabalhos. O objetivo é desenhar um planejamento que assegure a continuidade e a ampliação de assistência técnica em todas as regiões do Brasil. A comitiva do governo mineiro aproveitou também a viagem à capital federal para outros encontros, propostas de parceria para o desenvolvimento do setor agropecuário, de pesquisa, inspeção sanitária. Tudo isso foi levado, então, ao ministro em exercício, Marcos Montes, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.